Bom dia a todos. Vamos manter as nossas Bíblias abertas neste texto e vamos falar um pouco, vamos meditar juntos em algumas coisas que podemos extrair desse texto. Então vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus, de uma forma especial e profunda, fale conosco através do seu Espírito e pela aplicação desta palavra que nós ouvimos. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos por estarmos juntos, reunidos para ouvir a Tua voz e que seja esse o mais profundo desejo do nosso coração. Aprender do Senhor, sermos tocados pelo Senhor e transformados pelo Senhor. Então, Espírito Santo, clamamos por Teu auxílio. Abre a nossa mente e o nosso coração e fala conosco de uma maneira especial. Aplica a Tua palavra no nosso viver. Que esta palavra de facto encontre o caminho do nosso coração, se instale e promova transformação. Abençoe também o culto infantil e que Seu Espírito use os professores e orientadores para comunicar o Evangelho às crianças. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio que nós temos de livremente cultuarmos ao Senhor e aprendermos do Senhor. Somos gratos no nome de Jesus. Amém. Então, continuemos com as Bíblias abertas aí, Mateus 6. Hoje nós terminamos uma série de vários meses em que o tema foi adoração. E, claro, estamos longe de esgotar o assunto e nem teríamos condições de fazê-lo, mas sem dúvida é um tema que deve ser recorrente. Mas neste mês, só neste mês, nós já falamos de adoração através do nosso serviço ao próximo, no primeiro domingo do mês. Durante 2 domingos nós falamos sobre adoração ao levarmos o pecado a sério na nossa vida. Ouvimos sobre a adoração através do nosso contexto familiar, do tipo de vida que levamos lá em casa. E hoje eu quero falar sobre o maior rival à nossa adoração a Deus. E o texto está claro que é o dinheiro, né? As finanças, os bens, as riquezas. Claro que eu não vou falar sobre a nossa responsabilidade como trabalhadores e supridores da família e da sociedade, não é isso que eu vou falar. Não vou falar sobre aspectos morais e éticos correspondentes ao assunto financeiro, não é esse o que eu pretendo falar. Não vou falar sobre administração financeira ou a teologia da mordomia. E se alguém tiver interesse nesse assunto, pode procurar o Klaus e o Demóstenes, que tem um curso específico sobre gestão financeira, que eu já fiz e que recomendo a todos. Mas não é este o assunto desta pregação. Não vou falar se o sistema capitalista, ou socialista, ou comunista é melhor ou pior no que diz respeito a nós lidarmos pior ou melhor com dinheiro. Com dinheiro. Não vou falar sobre alguns extremos cristãos que eu considero incorretos sobre o assunto, que é a teologia da pobreza ou a teologia da prosperidade, que são extremos incorretos. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre as finanças da igreja e para a igreja. Não é esse o tema que eu quero
que eu quero abordar, claro, muito embora os assuntos se toquem. Mas o que eu pretendo falar é tão somente como este assunto, o assunto do dinheiro, afeta o nosso coração e a nossa adoração a Deus, independentemente da nossa classe social. Quer sejamos ricos, pobres, classe média, média alta, seja lá o que for. Como esse assunto afeta o nosso coração e a nossa devoção, a nossa dedicação, a nossa adoração a Deus. Então, eu queria dizer que, com base no texto lido, que, em primeiro lugar, o assunto dinheiro aponta de facto para um problema do nosso coração. E o versículo 21, que foi lido, e eu vou reler, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, esse versículo deixa claro para quem ou para que se inclina a nossa devoção, o nosso afeto, o nosso amor. Isso é uma questão espiritual e emocional. É espiritual porque perdemos de vista a eternidade e as promessas do Senhor. Por isso que ele fala que devemos acumular tesouros nos céus. Mas nós, ao estarmos tão envolvidos na dinâmica do dinheiro do dia a dia, nós perdemos de vista a eternidade e as promessas do Senhor. Vivemos como se a vida aqui não fosse acabar. E colocamos a nossa segurança no dinheiro, nos bens materiais. E esta é a razão porque queremos acumular o que for possível acumular. Na verdade, o dinheiro promete nos dar tudo o que só Deus pode nos dar. Felicidade, paz, segurança, esperança, amigos, alegria, reconhecimento. O dinheiro promete nos dar tudo isso. E até parece que dá. Mas, na verdade, só Deus pode nos dar estas coisas. Então, tem uma componente espiritual. E tem uma componente emocional. E por quê? Porque nós criamos um vínculo afetivo muito forte com as riquezas. Na verdade, nós amamos o dinheiro. Quando Cristo fala do coração, onde está o coração, ele está a tocar na nossa espiritualidade e no nosso emocional. Nós amamos o dinheiro. E até existem programas aí de televisão, tudo por dinheiro, e as pessoas fazem loucuras por dinheiro. E só fazemos loucura quando amamos, né? Quando amamos desesperadamente, apesar de negarmos isso, mas lá no fundo, a inclinação do nosso coração é por amar o dinheiro. Eu já estive há muitos anos atrás em 2 países comunistas, que já não são mais comunistas, e o dinheiro é escasso, mas as pessoas amam o dinheiro como qualquer capitalista. Querem o dinheiro avidamente. E em alguns países que não gostam do Ocidente, eles falam claramente assim: nós não gostamos do teu país, mas gostamos do teu dinheiro. Então, naquela época não tinha um euro ainda, era só o dólar. O pessoal detestava e detesta os Estados Unidos, mas a moeda não. A moeda não. E hoje as pessoas detestam a Europa ou alguns países europeus, mas amam o dólar. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo as pessoas amam o dinheiro, independentemente do sistema, do regime. Esse amor está no coração do ser humano, no nosso também. E nós sabemos, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós vemos tudo o que acontece nessa busca desesperada e desenfreada por dinheiro, né? Tudo que acontece, corrupção, morte, enfim. Nós sabemos os estragos os transtornos que são causados. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, nós não entendemos muito bem esse amor ao dinheiro. Eu li um autor esses dias que escreveu o seguinte: o amor ao dinheiro é completamente inexplicável e irracional. Nada permite explicar a confiança cega
que o homem continua, através de todas as crises, a atribuir ao dinheiro. Estamos em domínio completamente absurdo, que nem os economistas, nem os sociólogos podem esclarecer. A única explicação é que o dinheiro materializa um poder espiritual que invade o homem, que domina o seu coração e a sua razão, e que substitui nele o Espírito de Deus. Então, isso foi escrito por Jacques Ellul, e eu tenho o livro, se alguém quiser dar uma vista de olhos, explica muito a relação homem e dinheiro. E por esta razão, porque de forma inexplicável, e que ele acaba com uma conclusão aqui, o dinheiro nos atrai tanto, e o nosso coração se inclina e se entrega ao dinheiro, o autor da carta aos Hebreus escreve: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Mantenham-se livres do amor ao dinheiro. E é fácil perceber que somente Jesus pode avaliar o estado do nosso coração. Quanto a todos os assuntos, mas especificamente quanto a esse assunto, só Jesus pode nos libertar do amor ao dinheiro. Uma vez uma pessoa perguntou para Jesus: como eu posso herdar a vida eterna? E um diálogo foi mantido, e essa pessoa cumpria todos os mandamentos, e Jesus ouviu a resposta que esse indivíduo deu ao próprio Jesus, de cumprir os mandamentos e as leis, não adulterava, não roubava, não matava, e assim por diante. E Jesus disse assim: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou triste, porque ele era muito, muito rico. Então Jesus conseguiu identificar no coração dele a sua inclinação, o seu amor às riquezas e ao dinheiro. E Jesus faz isso conosco. Ele nos ajuda a ver onde o nosso coração está. E ele nos ajuda a sairmos, se for o caso, de situação de completa entrega e devoção ao dinheiro. E às vezes isso é muito sutil. Às vezes isso é muito sutil. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso único tesouro. Acumular tesouros nos céus é nossa extrema confiança e dependência dele. Nosso futuro está garantido nele. Tudo aquilo que o dinheiro promete, quem nos dá de facto é o próprio Senhor. Esperança, futuro, vida eterna, segurança, só ele nos dá. E, portanto, o nosso amor e a nossa devoção devem ser a única e totalmente voltados para ele. Se calhar, nós temos de renovar a nossa paixão por ele. Porque o nosso coração vai se desviando para outras coisas. E muito especialmente para o dinheiro, que acaba por tomar o lugar do Senhor. Talvez, antes de prosseguirmos, nós poderíamos parar um pouquinho e ver onde o nosso coração está. Ou melhor, pedir que o Espírito Santo nos ajude a ver qual é a verdadeira paixão do nosso coração. E ver se, por acaso, também não estamos mais apaixonados pelo dinheiro, pelas riquezas, do que pelo próprio Senhor. E não se surpreendam, porque essa é a inclinação natural do nosso coração. E nós precisamos que o Senhor faça conosco aquilo que ele fez com essa pessoa. Olha, falta uma coisa. Não adianta ir todo domingo na igreja, não adianta trabalhar, ajudar os pobres, não cometer nenhum pecado. Mas olha, o teu coração tem algo mais importante do que eu aí dentro. Nós não somos diferentes dessa pessoa. Então vamos, agora mesmo, antes de prosseguirmos, vamos
permitir que o Espírito Santo sonde os nossos corações nesse aspecto. No livro de Provérbios, há uma oração surpreendente, porque é um livro de provérbios e de repente lá no meio aparece uma oração assim, um pedido a Deus. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios capítulo 30. Lá no meio aparece essa oração. Mas vamos prosseguir com o texto. A segunda coisa que esse texto nos chama atenção, e particularmente me chamou a atenção, que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, como está em algumas traduções. É impossível. Não dá para termos dois senhores. Então, vou reler, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus coloca-nos diante de dois deuses diferentes e incompatíveis. Ele coloca o dinheiro ao nível de uma potestade espiritual, né? Ou seja, podemos agradar e servir somente a um deles. Ou ao Deus verdadeiro, ou ao poder espiritual mamon, ou o dinheiro. A palavra servir aqui, no original, é doulos, que significa escravo. Ou nós vamos ser escravos ou do dinheiro, ou vamos ser escravos voluntários do Senhor. É essa opção que Jesus nos coloca. E é interessante ver que o Deus Mamon estabelece relações comerciais, interesseiras, tudo está à venda, tudo tem um preço, não há nada de graça. E nós ouvimos, e existe até um livro aí, que não existem almoços grátis. É essa a filosofia. Esse poder ou potestade estabelece no mundo um certo tipo de relação entre os homens. E estabelece um certo comportamento do ser humano. Isto seria uma relação de compra e venda, né? É assim que nós acabamos por assimilar essa filosofia, ou esse modo de ser do Deus Mamon. Até a salvação é negociada com as obras. Vem dessa potestade, né? Como se nós pudéssemos pagar a Deus e comprar a sua graça. Ou então aquela ideia de contabilizar, né, que algumas pessoas têm, de contabilizar as nossas boas ações e as nossas más ações. E fazemos conta para ver se as boas estão um pouquinho na frente, né? São todas ideias comerciais, né, de negociação. Olha, se nós olharmos um pouquinho para trás, as indulgências estavam mais ou menos diretamente nessa categoria, de comprar o benefício do Senhor. Então, essa mentalidade de negociar, de compra e venda, vem dessa potestade mamon, e isso invade tudo, até a nossa vida religiosa. Somente Cristo pode nos libertar dessa escravidão. Somente Cristo. E ele nos conduz ao mundo de Deus, que se caracteriza pela graça. E é necessário lembrar o peso, o significado dessa palavra, né? A graça é o ato livre e gratuito de Deus. O que caracteriza o mundo de Deus é a gratuidade. Não é negociação, não é compra e venda.
A graça é a graça precisamente porque não se compra. Olha, lá em Isaías tem um versículo interessantíssimo. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. É de graça. Então nós estamos, de fato, na presença desta extraordinária generosidade de Deus. É uma extraordinária generosidade de Deus. Assim como ele deu o seu filho, e que o seu filho, por sua vez, deu a sua vida, da mesma forma, Deus concede o perdão. E tudo isto é de graça. Recebemos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna, gratuitamente. Portanto, por Cristo, nós entramos nesse mundo novo, onde nada está à venda, mas onde tudo é dado. Então, há uma oposição muito clara entre o mundo de Mamon, da potestade financeira, onde tudo é pago, onde o comportamento normal é a venda, e o mundo de Deus, onde tudo é gratuito, onde o comportamento normal é a gratuidade. E essas duas realidades são irreconciliáveis. São paradigmas completamente diferentes. Não dá para habitarmos nos dois mundos e procurar tirar o melhor dos dois mundos. É um ou outro. Ou servirmos a Deus, ou servirmos o dinheiro. E Jesus, então, propõe que escolhamos entre um e outro, entre Mamon e Deus. Mamon não saberia estar mais ou menos de acordo com a graça. Mas quando a graça, a gratuidade ou a graça entra no coração humano, Mamon perde todo o seu poder. Quando a graça entra no nosso coração, Mamon é destronado, perde o seu poder. E essa gratuidade implica dar. Deus deu seu Filho, Jesus deu a sua vida, Ele nos dá perdão, nos dá salvação. E dar indica a libertação e a escolha de servir e adorar a Deus. Eu já disse isso aqui, mas John Wesley, quando ele recebia algum dinheiro, ele procurava dar rapidamente, porque ele dizia o seguinte: o meu bolso é muito perto do meu coração. Se o dinheiro fica muito tempo no meu bolso, ele pode chegar no meu coração. Então eu dou rapidamente o dinheiro. Eu dou muito rápido. Dar generosa e sacrificialmente. Com generosidade e com sacrifício. Nós costumamos dar as sobras, né? Vamos ser honestos. É fácil dar as sobras, mas dar aquilo que vai nos fazer falta é um processo, é uma aprendizagem no caminho de sabermos dar como Deus nos deu sacrificialmente. De forma graciosa e não seletiva, né? Às vezes nós escolhemos onde queremos dar, para quem queremos dar. E não se trata apenas de dinheiro, né? Mas de tempo, de atenção, de afeto, carinho, oração, etc. Uma coisa talvez a gente precise colocar na nossa mente, que nós recebemos para dar. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Está lá em Mateus 10:8. E isso já foi dito aqui, e é muito importante. Dar o nosso dinheiro a Deus significa também entregarmos a nossa vida a Deus. Pois quem não dá o dinheiro, também não entrega a sua vida. Também não entrega a sua vida. Então, o caminho para abrir o nosso coração para Deus e destronar Mamon é exatamente ter essa gratuidade e esse desejo e essa ação de dar generosamente, sacrificialmente. Tudo que nós recebemos, dar gratuitamente. E no fundo, isso significa entregar a nossa vida e dispor a nossa vida
a servir a Deus e não a Mamon. Então, fica também mais algo para analisarmos a nossa própria vida, né? Analisarmos se estamos a servir a Deus ou a Mamon. E, em terceiro lugar, esse texto diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Há muitas coisas que poderíamos falar ainda nesse texto, mas vamos ficar só nesses três aspectos. Nós ainda estamos aqui na Terra, temos contas para pagar, sem dúvida, somos responsáveis, a vida não é fácil, nós temos necessidades, precisamos sobreviver nesse sistema que está aí, certo? Que é um sistema perverso, cheio de injustiças. Mas, no meio disso tudo, Deus, que é o nosso Pai, e não é o Pai dos pássaros ou o Pai das flores do campo, apesar que Ele é o Criador, mas Deus, que é o nosso Pai, sabe da situação em que vivemos e sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos. E esta é a nossa confiança e descanso. Que, apesar desse mundo turbulento que nós vivemos, mundo difícil, de salários baixos, etc., exploração e tudo isso, Deus continua no controle. O nosso Pai sabe aquilo que nós precisamos. E isso, por si só, deveria ser motivo para nós descansarmos na expectativa de que Deus vai suprir. É a promessa dele nesse texto. Então, o que Jesus agora, nessa parte final do texto que nós lemos, o que Jesus agora nos ensina é que não devemos viver apenas para o dinheiro e para ganhar dinheiro. Como os pagãos, cheios de ansiedade desnecessária, que não acrescenta nada à vida. Claro que temos preocupações, mas essas preocupações não podem nos dominar. E aí sim entramos no estado doentio de ansiedade com todas as consequências. E quando Jesus diz que os pagãos é que vivem assim, a palavra que está lá no original são nações, etnias. E quando nós olhamos o mundo, é isso, o mundo vive por causa de dinheiro. Só atrás do dinheiro. O que importa é dinheiro. E Jesus está falando, olha, tem um estilo de vida diferente. Toda a gente vive assim. Toda a gente vive assim, mas tem um outro estilo, tem uma forma diferente de viver. E ele está a dizer que o nosso melhor, em vez de ficarmos a vida toda a desejar, a amar e a correr atrás do dinheiro, o jeito melhor é darmos a nossa vida em prol do reino de Deus. Isso não significa que nós vamos ser irresponsáveis, certo? E vamos ficar em casa à espera de que Deus chegue lá e nos leve a comida na boca. Se isso fosse necessário, e até poderia acontecer, mas não é isso. Mas ele só está a falar que a nossa vida deve ter uma preocupação maior do que buscar atender às nossas necessidades, do que ficarmos a viver somente atrás de dinheiro e ganhar dinheiro. Então, o nosso melhor deve ser dado em prol do reino de Deus e da sua justiça. Vivendo uma vida simples, um dia de cada vez, que o texto também nos ensina, sabendo que as necessidades básicas o Senhor vai dar, vai acrescentar. As necessidades básicas ele vai dar. Paulo escreveu assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Há uma aprendizagem, né? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso suportar. Até ter dinheiro ou não ter. Então, na verdade, cada um de nós pode ter uma pequena participação no sentido de consertar os estragos que Mamon causou e causa no mundo. Por causa da cobiça, da ganância,
da ambição, da acumulação, da avareza, da competição destrutiva, do mau uso do dinheiro, etc, etc. O que Jesus está a dizer é que o reino de Deus tem valores elevados que podem transformar e fazer justiça nesse mundo. E Jesus, então, convida-nos a aprender esse estilo de vida diferente, com dedicação prioritária ao seu reino pela fé. É esse o convite de Jesus. Então, seria interessante nós termos mais um momento de silêncio e continuarmos a refletir. Como está o nosso coração? Se estamos a servir e adorar a Deus, se estamos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e o reino de Deus será o nosso próximo assunto a partir do domingo que vem. Ou se nós vivemos como vive toda a gente, simplesmente por dinheiro e atrás do dinheiro. Quão livres nós somos do poder do dinheiro e do nosso próprio egoísmo na nossa vida. Quão livres nós somos para ajudar ao próximo com aquilo que Deus tem nos dado e adorar a Deus com toda a nossa vida. Senhor, nós queremos reconhecer que esse é um tema de extrema dificuldade para todos nós. E pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para o nosso coração e nos ajude a aplicar esta palavra para que aquilo que é necessário em cada vida, nesse assunto, possa ser alcançado pela graça e pelo amor do Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos a termos um coração que ama o Senhor e que considera o Senhor o nosso maior tesouro. Ajuda-nos a termos um estilo de vida de graça, de dar generosa e sacrificialmente. Queremos servir o Senhor e não a Mamon. Ajuda-nos, Senhor, no meio do caos que é a vida neste mundo. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Com expectativa e com fé de que o Senhor vai nos dar o que é necessário para continuarmos a fazer a Tua vontade. Então, liberta-nos desse poder maligno. Liberta-nos do nosso egoísmo, avareza, ambição destrutiva. E ajuda-nos a sermos livres para o Senhor e para os outros. Ajuda-nos a sermos livres do dinheiro para podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade, profundamente, com todo o nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida, Senhor. Faz isso na minha vida. E continua a fazer isso na vida dos meus irmãos. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Enviar, aliás.
Possamos abrir novamente as nossas Bíblias e recordando-nos da mensagem aqui hoje trazida, vamos voltar a ruminar a palavra. Não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Preocupem-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Por isso, se o teu olhar for bom, todo o teu corpo tem luz. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo fica às escuras. Ora, se a luz que há em ti não passa de escuridão, que grande será essa escuridão? Ninguém pode servir a dois patrões. Ou não gosta de um deles e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o que hão de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grãos nos celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E por que não andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vocês, ó gente sem fé. Não andem preocupados a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos, esses, é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia da manhã, porque o dia da manhã já traz suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Senhor, não queremos ser escravos de um qualquer outro ídolo. Não queremos ser escravos deste ídolo maior, que é o dinheiro. Queremos servir-te a ti. Ajuda-nos a amar. Ajuda-nos, portanto, a confiar em ti, Senhor. Ensina-nos, Pai. Precisamos. Amém. Boa semana para todos vocês.